Este programa tem classificação indicativa livre. As imagens que a gente acabou de ver são parte do chamado Outubro Rosa, um alerta mundial para o risco do câncer de mama. No Brasil, 10 mil mulheres morrem por ano vítimas da doença. É a segunda causa de morte entre o público feminino, perdendo apenas para os problemas cardiovasculares, como o infarto, por exemplo. Apesar das campanhas de prevenção e de toda a tecnologia disponível para identificar a doença, as estimativas não são nada animadoras. Só esse ano deve ser registrados mais de 50 mil casos no país e cerca de 1,5 milhão em todo o planeta. O câncer de mama é o tema do Plural de hoje. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o câncer de mama, saber como são o diagnóstico e o tratamento e de que forma enfrentar o problema. Aqui no estúdio, a gente recebe a psicóloga Adriane Garcia Salik, do Serviço de Psicologia do Instituto de Oncologia do Paraná, e o médico oncologista Sérgio Hatbach, do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto Gettner. Obrigado pela presença de vocês. Doutor, eu gostaria de repercutir com o senhor já de saída esses números. Isso indica, de alguma forma, que o câncer de mama é mesmo uma pandemia, como alguns especialistas já estão considerando? Até parece isso, né? Inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo pelo programa. Não dá para a gente caracterizar isso como uma doença desta forma atualmente, mas a incidência realmente tem aumentado, né, em termos de número, não só pelo aumento da população, mas também pelo aumento do diagnóstico dessa enfermidade, né? Então a gente vê que realmente há um aumento da incidência e graças a esses movimentos, como nós vimos nessas imagens aí do Outubro Rosa, que é um movimento internacional, a gente começa a perceber que o mundo inteiro está preocupado e voltado para isso, né? Esse é um movimento que começou nos Estados Unidos e hoje o mundo inteiro tem o mês de outubro que é para trazer essa lembrança de que precisamos aumentar a prevenção do câncer de mama e as formas de tratamento das doenças que podem levar ao câncer de mama, né? Fazer essa prevenção e o tratamento das doenças básicas. Mas a incidência, ela tem mostrado aqui no país, como você mostrou, que 50 mil casos novos, e aqui no Paraná nós temos cerca de 4.500 casos novos para esse ano agora. No panorama nacional, o Paraná está na média? O Sul, de uma maneira geral, apresenta uma estatística maior do que o Norte e o Nordeste, né? E então, por que exatamente isso, doutor? Normalmente, o câncer de mama, que é uma doença que tem várias causas, são vários fatores que entram nessa situação de diagnóstico do câncer de mama. E entre eles, que é fundamental é a parte hormonal. Então, se nós compararmos as mulheres a nível de Sul e Norte e Nordeste, nós vamos ver desses fatores hormonais, existem vários aspectos que a gente tem que lembrar, como, por exemplo, a idade que a paciente teve a primeira menstruação dela, que geralmente são em pacientes muito jovens, então isso é pior. As menstruações, a parada da menstruação, quando ela é muito tardia, então há um período mais longo desse efeito hormonal sobre a mama, então há um efeito importante. A idade do primeiro filho, se essa paciente teve seu primeiro filho antes dos 30 ou depois dos 30 anos, e a gente vê que no Sul é muito maior a incidência, ao menos a níveis atuais, de você ter a mulher ter o seu primeiro filho acima dos 30 anos, ao contrário do que você vê numa região como o Norte e o Nordeste, quando a mulher, às vezes, com 30 anos já tem 5, 6 filhos. O período da amamentação, a possibilidade de amamentar ou não o seu filho. Então, quanto maior a amamentação, quanto maior o número de filhos, quanto mais cedo essa mulher tiver o seu primeiro filho, são fatores de proteção.
E quando você compara sul com o norte, nesses aspectos você vai ver que existe uma diferença e talvez essa seja um dos fatores importantes. A própria alimentação, né, o tipo de alimentação, a característica de sedentarismo, que hoje a gente luta tanto para isso, né, para aumentar a atividade física, mas ainda assim, numa cidade no sul, a gente vê com maior frequência isso em termos de sedentarismo. Então, vários fatores contribuem que o sul do país tenha uma incidência maior do que no norte e no nordeste em relação ao câncer de mama. Adriane, o câncer por si só já assusta as pessoas, mas entre as mulheres, pelas leituras que eu fiz para pesquisa para esse programa, eu observei que as mulheres temem muito mais o câncer de mama. Existe alguma explicação para isso? Talvez pelo efeito psicológico do que um câncer pode propiciar na psique ou na vida, né? A transformação que um câncer dá na vida de uma pessoa. Então, mas o câncer, apesar de ter tantos avanços e tantas possibilidades terapêuticas, ainda é muito estigmatizado. Então, em psicologia, a gente até diz que existe uma fobia em relação ao câncer, né? Então, a nível psicológico, a gente pode perceber que às vezes pode ser impeditivo esse preconceito, essa concepção anterior de que o câncer ele é uma doença que não tem possibilidades de cura. Às vezes pode postergar, sim, que uma pessoa pode vir a procurar um serviço de oncologia ou o próprio ginecologista ou o médico, né, assistente. Então, essa forma de enxergar a doença, ainda assim a gente percebe que impede muitas pessoas de terem acesso ou de acessarem o tratamento em si, né? Bom, um exame simples pode diagnosticar o câncer de mama. É a mamografia, disponível gratuitamente na rede pública de saúde. O que mais chama a atenção é que sobram exames. A repórter Marina Pilato acompanhou a rotina numa unidade básica aqui de Curitiba. A primeira mamografia de Adelair foi há mais de um ano. O exame detectou o princípio de um nódulo que poderia ter sido fatal. Com o diagnóstico precoce, ela se tratou e hoje está curada. Se eu deixasse avançar muito, ele tinha pegado o meu linfático aqui, que é uma coisa que quando ele aumenta muito, diz que pega o linfático, ele cai na corrente sanguínea da pessoa, é muito mais complicado o tratamento, né? Eu acho que fez muita diferença. A mamografia é um exame simples, rápido e digital. A mama é levemente pressionada por um aparelho que faz imagens detalhadas de todo o seio. Ao contrário do que muitas mulheres pensam, não dói e não causa problemas. A radiação também não vai desencadear nenhum problema na mama. Então, é um exame seguro e é um exame muito, muito importante para a mulher. Na rede pública de saúde de Curitiba sobram exames. Existem 12 pontos da cidade equipados para fazer os testes. Mas dos 14 mil ofertados, apenas a metade é realizada. A pequena procura das mulheres preocupa a Secretaria de Saúde, já que Curitiba é uma das capitais com maior incidência da doença. Apenas esse ano foram diagnosticados mais de 700 casos de câncer de mama na cidade. A sociedade como um todo, ela se une para levar essa informação, a conscientização para que as mulheres façam o seu exame, a sua mamografia, com o intuito, novamente, do diagnóstico precoce. O teste é recomendado principalmente para mulheres com mais de 40 anos e deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Quem já passou pela experiência de uma doença tão grave, dá a dica. Qualquer alteração você não pode deixar, né, passar batido, ou por preguiça, ou por achar assim, que você não tem um convênio médico, que é a SUS, que é difícil. Não é difícil, o pessoal fala assim, é complicado, mas não é impossível. Se você tiver boa vontade, e eles tratam muito bem a gente, eu mesmo não posso reclamar. A gente sabe que nessa época do Outubro Rosa até aumenta o número de procura pela mamografia, mas no dia a dia essa procura não é tão grande. É a falta de informação? O que exatamente ocorre que as mulheres deixam de lado essa preocupação, doutor? Eu acho que a falta de informação é um ponto importante, mas seria interessante a gente fazer alguns comentários sobre a mamografia de uma maneira geral. É importante que a população saiba que para fazer diagnóstico, quando ainda você consegue ter um índice de curabilidade alta, é importante que essa lesão seja muito pequena. Seja tão pequena que nem o próprio profissional ou a própria paciente consegue palpar. Então, de que forma eu vou conseguir chegar no diagnóstico se eu não consigo palpar, se a paciente não consegue palpar e se ela não sente absolutamente nada? É a procura através da imagem, é a mamografia.
sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de fazer diagnóstico precoce de câncer de mama. A recomendação é de que se faça todo ano? Essa recomendação, então, é uma recomendação a partir dos 40 anos. Hoje, o próprio Ministério da Saúde fez como lei isso, né, que as mulheres acima dos 40 anos teriam a possibilidade ou a indicação de utilizar a mamografia de maneira rotineira, mesmo sem ter sintoma. Ou seja, ela pode procurar o posto médico, o posto de saúde, e ela vai ter a solicitação realizada para fazer essa mamografia. Então, o que se percebe é que ainda há uma procura menor, talvez ainda não chegamos ainda num ponto interessante, ao menos ao nosso nível, aqui de Curitiba. Eu acho que é uma cidade bastante esclarecida, com uma cultura muito boa, mas a gente vê que ainda sobram exames a serem realizados. Por quê? Porque a procura ainda não é suficiente, ou a indicação dessas pacientes ainda está sendo muito pequena em relação ao que nós podemos oferecer. E só com a mamografia nós vamos conseguir fazer diagnóstico, como vocês viram na reportagem, aparece uma área de uma mama com uma lesão com micalcificação, que você, até em alguns casos, você na hora de um procedimento cirúrgico, você nem enxerga. Você só vê isso na imagem. Então, imagine que outra forma, quando a paciente nos procura e diz, eu vim aqui porque eu percebi um nódulo na mama, esse nódulo geralmente já tem mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se ela conseguiu palpar numa mama de médio volume, deve ter mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ou seja, é possível já que essa lesão tenha crescido a ponto de provocar a saída de uma célula desse local para um outro ponto do organismo. E aí você reduz a chance de curabilidade dessa paciente. Mas se nós fizermos isso no diagnóstico numa fase inicial, nós aumentamos o índice de curabilidade, e hoje nós sabemos que as lesões bem iniciais, a gente atinge um índice de curabilidade definitiva de 90% a 95%. Nas leituras que eu fiz, me chamou a atenção um dado de que algumas mulheres têm medo de fazer uma mamografia porque o exame poderia desencadear a doença. Isso é um mito. Sabe que esse é um fato interessante. A gente, muitos anos atrás, nós fizemos uma enquete sobre por que não se fazia o exame da mamografia de rotina. E fizemos isso através do Hospital Erasto Gertner, pegando 3 áreas de uma região de baixo nível social e cultural, enfim, econômico, uma intermediária e uma outra região de alto nível social, com bastante conhecimento do assunto. E as respostas foram muito interessantes. No final dessa indagação foram feitos 100 casos de mulheres de cada dessas regiões, e ao final a conclusão era assim: da condição mais baixa, da área de mais baixa condição social, as mulheres tinham, de uma certa forma, um pouco de medo de fazer o exame. Não sabia como é que era o exame, tinham medo do exame preventivo, do exame que ia ser feito. Então, desconhecimento total do que era, né? Não sabia, não tinha informação a respeito disso. Daí o outro grupo, que era o grupo intermediário, tinha o tal do pudor. Então vai se expor a fazer um exame, fazer exame num posto, e naquele posto só tem médico homem, não tem uma médica que atenda e tal. De qualquer maneira, mostra esse grau cultural que a gente tem, esse aspecto. E depois tem o outro lado, que era o lado social mais alto, e por incrível que pareça, a resposta da maioria era medo do resultado do exame. Por quê? Porque, na verdade, na época, isso há muitos anos atrás, quando você fazia o diagnóstico de um carcinoma de mama, ele era quase igual à mastectomia, ou seja, era a mutilação. E a mulher, então, dizia, não vou lá porque, de repente, eu faço o diagnóstico e vou ser mutilado. Quer dizer, o câncer de mama era sinônimo da retirada da mama. De mutilação. E hoje, é isso que a gente tem que enfatizar nessas nossas conversas e tal, que realmente o diagnóstico inicial propicia um tratamento conservador, que a gente chama, sem remoção da mama, sem mutilar, com um índice de curabilidade extremamente alto. Então, é por isso que esse movimento Outubro Rosa, ele tem um fator, uma importância fundamental no mundo inteiro, para que realmente sejam esclarecidas a maioria das mulheres, para que elas façam seus exames, independente dos sintomas. Adriane, tem algum cuidado específico na hora de dar o resultado para a paciente? Mesmo que no caso de um resultado positivo de câncer de mama? Tem alguns estudos que fazem a correlação de adesão de um tratamento com o modo como é passado esse diagnóstico. Sim, a gente pode perceber que, dependendo da forma, nem sempre vai ser o médico oncologista que vai dar esse diagnóstico. Às vezes é no próprio exame. Sim, isso afeta. E a gente tem percebido que até mesmo
o modo como a paciente vai entender esse diagnóstico, o modo como ela vai enfrentar isso, tem determinantes nessa primeira informação. Agora, veja, uma questão que eu queria colocar é que o quanto a gente conseguir ultrapassar a barreira do medo e de entender que sim, que cuidar de si mesmo é fazer exame, o quanto que isso pode determinar o nosso futuro e o quanto isso é significativo para qualquer um de nós. Se nós temos uma tecnologia à nossa disposição, por que não fazer uso disso, né? E o quanto esse tipo de ideia de que, né, uma ideia tão antiga, né, de que ir ao médico, o médico vai achar alguma coisa. Então, assim, o quanto isso tem um caráter fantasioso e uma imaginação que, de fato, não compete mais, né? O quanto mais rápido a gente puder achar, antes vai poder ser atuado e a gente vai mudar, sim, cada vez mais o modo como o câncer está sendo trabalhado e visto hoje, né? Quer dizer, o autoexame e a mamografia deveriam ser uma rotina na vida da mulher. Claramente, né? E como um cuidado com a saúde, né? Mas o quanto alguns tipos de reações emocionais que todos temos em relação ao como cuidar do corpo ou como, né, uma questão cultural, isso também influencia, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Se o diagnóstico do câncer de mama for positivo, o que fazer e quais as chances de cura? Esse é o assunto do próximo bloco. Um relatório mundial aponta que no ano que vem, 60 mil mulheres a mais que esse ano devem ser diagnosticadas com câncer de mama. Nas últimas 3 décadas, o índice praticamente dobrou. Doutor, no intervalo o senhor estava ponderando com a gente que as mulheres que dependem desse serviço também da saúde pública podem demorar um tempo até conseguir confirmar um diagnóstico. Explica para a gente exatamente isso. Esse é um problema que eu acho que é um problema nacional, não é a coisa daqui nossa de Curitiba, né? Mas que no Brasil inteiro deve ter esse tipo de problema. Então, a gente já fez uma avaliação de qual o tempo que uma paciente demora entre ir ao posto de saúde e fazer a consulta de rotina, receber a solicitação da mamografia e, se ela tiver algum problema, quanto tempo ela demoraria para ter esse tratamento iniciado. E a média é uma média bastante prolongada, é em torno de 4 meses a 5 meses que a paciente fica com essa radiografia na mão procurando atendimento médico especializado. Por quê? Porque a estrutura ela ainda é muito presa a esses números, né? Ela tem que fazer uma consulta no posto de saúde, ele emite um pedido, aí vai marcar a radiografia onde se faz a mamografia. Evidentemente, ela chega lá no momento, no dia que ela chega para fazer esse pedido da mamografia, ela é marcada por uma data, depois ela marca um retorno para ir buscar a radiografia, ela marca uma data para fazer o retorno para mostrar para o médico do posto. Se ela tiver um problema, ela vai ser encaminhada para um serviço especializado, ela tem que ir lá marcar uma consulta. Então, esse período é um período mais prolongado, né? Quando você faz o atendimento, às vezes, no mesmo local em que você consegue fazer o atendimento profissional da paciente que pede o exame e trata no mesmo local, às vezes você consegue dar uma rapidez maior desde a parte do diagnóstico até o tratamento. Mas é uma situação preocupante esse período de tempo que demora para a paciente chegar a esse atendimento final, né? E, Adriana, nesse período que ela fica aguardando, o medo deve ir se agravando e deve desencadear uma série de problemas. Sim. Até abandonar, de repente, o diagnóstico Sim. definitivo? A gente observa que quanto mais essa fantasia for sendo cultivada, de uma certa forma, isso pode afetar diretamente no modo como essa paciente vai aderir nos tratamentos futuros. Tem casos de pacientes que, por essa demora, às vezes acham que não vale a pena, que não deve ser nada, então ou desistem, ou pelo tempo prolongado, já que avançou a doença, então não tem mais o que fazer, ou o medo de que essa mutilação seja maior. Sim, essa demora a gente percebe o impacto emocional, né? E claramente o acesso à informação informal, daí que não com um médico especializado, também possibilita isso. Nós temos um acesso enorme hoje em dia na comunicação, né? Então isso também gera um pseudo-diagnóstico, uma pseudo-comunicação do paciente com o médico, às vezes
ele acha que essa autoavaliação dele é suficiente para ele identificar se ele tem ou não, né, uma lesão ou, né, um problema. Quer dizer, mas sofre porque fica com a dúvida também, claramente, né? E não procura exatamente aquilo que vai resolver a resolutividade do problema dele, né? Doutor, o tratamento em si, de que forma que é realizado? O tratamento ele tem uma dependência direta na fase do diagnóstico que você está fazendo o teu diagnóstico dessa paciente. Então, do ponto de vista digamos, do atendimento especializado, quando você recebe o paciente, a primeira coisa a saber que tipo de lesão que ela tem, qual o tamanho dessa lesão, qual que é a repercussão que isso teve no organismo todo. Qual é o estágio? Qual é o estágio? Então, isso chama estadiamento clínico, a gente chama de estadiamento clínico, que é, na verdade, o grau de evolução da doença na paciente. E, evidentemente, que você, dependendo dessa situação, você vai ter uma variação na forma de tratamento. O tratamento, de maneira geral, ele é multidisciplinar. A equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque você vai exigir um cirurgião oncológico ou um ginecologista especializado na mama, um mastologista, enfim, um cirurgião que vai cuidar do tumor. Vem um grupo da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica está integrada ao processo de atendimento do câncer de mama. Aí nós temos o radioterapeuta, que é um outro tipo de médico que vai também executar um tratamento se for o caso. Nós temos um oncologista clínico que vai fazer o tratamento sistêmico dessa paciente. Nós vamos ter a psicóloga que está acompanhando todo esse para e passo praticamente todo esse tratamento, e é importante que isso aconteça. Nós vamos ter a nutricionista que vai estar do lado, nós vamos ter a enfermeira que vai fazer as aplicações da quimioterapia. Então, o tratamento, ele envolve tudo isso. Muito bem. Quando você atende o paciente, você vai avaliar até que ponto essa paciente pode, com uma certa segurança, fazer um tratamento que não precise remover a mama, que é o chamado tratamento conservador, em que você mantém a mama de uma maneira adequada, com um bom resultado estético, com a ajuda, então, da cirurgia oncoplástica ou da cirurgia plástica, e depois somar isso à radioterapia, quimioterapia, as outras formas de tratamento. E existem algumas situações que você não pode preservar mais essa mama, com o risco de você poder fazer voltar a doença no próprio local, se você fizer uma coisa conservadora, uma cirurgia conservadora numa paciente que não tem uma indicação adequada, o risco de retorno dessa doença existe. E essa paciente pode, depois de ter feito o primeiro tratamento, pode 2 ou 3 anos depois ter que enfrentar uma segunda etapa. E se ela teve um baque do ponto de vista emocional para enfrentar tudo numa primeira vez, quando a gente tem que enfrentar uma segunda vez, é um outro desastre, né? Porque realmente tem que ter uma força muito grande, um apoio muito grande para enfrentar uma segunda vez um tratamento de uma doença que foi tratada e voltou e teve que ser retratada novamente. Então, o tratamento ele vai depender de caso a caso. Não dá para você dizer como é que você faz o tratamento de câncer de mama de uma maneira geral. Você depende da idade da paciente, do tamanho da mama, do tamanho do tumor, da característica dessa paciente, do ponto de vista das outras doenças que uma paciente dessa também tá tendo nesse momento do diagnóstico. Então, a gente tem que individualizar os casos. Mas eu acho que, nos últimos anos, a preocupação da estética veio trazer um alento muito grande para as mulheres, porque eu acho que hoje a gente consegue ainda executar, talvez quase meio a meio, o tratamento conservador com o tratamento radical, que a gente chama de mutilação, de retirada da mama, mas aumentou muito do que era 20 ou 25 ou 30 anos atrás, que era quase que sinônimo de ter uma doença dessa e ter que fazer uma mastectomia. E hoje, naqueles casos que você ainda tem condição, tem indicação de fazer uma mastectomia, você tem toda a condição da cirurgia plástica, do implante de prótese, enfim, de você dar um resultado estético para essa paciente bastante adequado, para que ela possa realmente superar, ter a sua autoestima mantida, né? E com uma facilidade muito maior superar todos os problemas que ela vai ter para frente, inclusive com químio, com radioterapia, etc., quando tem a sua indicação. Mas, de certa forma, eu acho que é importante as pessoas entenderem que o tratamento está cada vez melhor. Nós achamos que a tecnologia, enfim, o crescimento de toda essa área trouxe um alento muito grande. Nós estamos curando muito mais pacientes do que curávamos há muitos anos atrás. Com grande repercussão do ponto de vista estético, então eu acho que não precisa mais ter medo de enfrentar
a mamografia para se chegar a um diagnóstico precoce. É isso que tem que fazer, realmente. É o diagnóstico precoce que manda todo esse resultado depois de tratamento que a gente tem pela mão. Adriane, o diagnóstico e a possibilidade de retirada, da perda da mama, fragiliza muito a mulher? Qual é o relato que você pode contribuir com a gente no teu dia a dia de trabalho, mesmo em contato com essas pacientes? Isso é muito particular. Realmente tem pacientes que vão sofrer muito com isso, outras pacientes sofrem muito com a perda do cabelo. É interessante, eu tenho até notado que às vezes a mutilação da mama não faz, porque ela não é exposta, né, de uma certa maneira, mas ela não provoca tanto efeito de alterações psicossociais como a perda do cabelo durante uma quimio. Que mexe com a vaidade também. Claramente, com a sensualidade, com como o outro vai me enxergar. Você ser diagnosticado e todos te diagnosticarem, uma coisa é você e o seu médico te diagnosticarem, outra coisa é você estar almoçando num restaurante e ser diagnosticado por todos, né? Então, isso gera um impacto muito grande. Agora, veja, em relação à retirada da mama, sim, a gente nota que psiquicamente a pessoa tem mais condições de enfrentar quando ela consegue fazer uma reconstituição imediata, ou pós, ou que ela entende que daqui a um tempo ela vai conseguir ter, esteticamente, vai retornar, vai ter a sexualidade e as funções emocionais dela voltando, né? Vai se sentir sensual, vai se sentir parte, né? E vai se sentir mulher novamente. Essa perda, às vezes, é muito significativa, né? Interfere na sexualidade também? Pode interferir. Às vezes o parceiro não sabe como lidar com isso também. Às vezes esse atendimento psicológico, ele é fundamental nessa fase, às vezes até para o familiar, tendo em vista de que o familiar não sabe se pode ou não tocar, a paciente não sabe se pede, ou se o familiar, como que ele vai lidar com aquilo. Quer dizer, mexe com a intimidade do casal. Claramente, né? Mexe. E a própria intimidade dela enquanto sentimento do que ela era ou do que ela se tornou, ou dessa desfiguração, né, que a paciente pode vir a viver. Então, isso a gente percebe assim, que tem um impacto muito grande. Agora, o quanto que realmente elas relatam, eu percebo isso na prática, que quanto mais rápido ou mais ágil esse procedimento, né, ocorre, esse impacto emocional, o modo como ela tem que enfrentar essa perda é muito menor. Tá? E o sofrimento também, né? O sofrimento psíquico, o sofrimento social é menor também. A gente percebe essa alteração, né? Então, realmente, eu reitero assim, que é importante esse diagnóstico precoce, tendo em vista de que quanto antes você sabe de algo, antes tu pode, de alguma forma, atuar. E isso tem efeitos na vida, né? O Plural sempre abre espaço para a opinião da população. Nossa equipe foi às ruas conversar com os moradores de Curitiba sobre o tema. Vamos acompanhar. Olha, eu sou muito na verdade, eu quero direito. O senhor sabia que homem também pode ter câncer de mama? Sim. Eu não sabia disso aí, não. Não sabia, não. Não sabia, não. Você já fez mamografia? Fiz. Já. Não. Já. Ainda não. Não. Já. Já, acabei de fazer, segunda-feira. Faço todos os tipos de exames, mas de mama não. Com que frequência? Eu fiz só uma vez. Anual. Todo ano eu faço. Todo ano. Eu achei que não precisa, que eu tenho 18 anos só. Eu faço anualmente. E já fez o autoexame sozinha? Não. Também não, essas coisas eu sou bem relaxada. Normalmente quando estou no banho. Também faço. Então, às vezes, quando eu me deito, né? Olha, eu fiz no posto uma vez, mas já faz tempo já. A senhora acha importante fazer isso para diagnosticar câncer de mama? Eu acho importante, sim. Sim, é necessário. Toda mulher tem que fazer, né, para prevenção mesmo, né? Eu acho importante. Porque como a gente vê, tem aumentado bastante, né, o câncer de mama. Muito importante. Todas as mulheres, todos os anos, devem fazer o autoexame, o exame da mama, todos os exames necessários. Muitas vezes tardio quando as pessoas descobrem, né? É tudo na vida da gente, né? Prevenir o câncer, né? Minha mãe morreu de câncer. De mama. Minha avó também, ela tirou os dois seios. Olha só, foi um acaso, inclusive, encontrar na rua uma personagem que já tenha tido esse problema em casa. Hereditariedade. O que chama atenção também são os homens. Uma grande parte dos homens não sabe que podem ser acometidos também. É um índice bem menor, né, doutor? O câncer de mama no homem, ele tem uma proporção de mais ou menos em torno de 1% em relação à incidência do câncer da mulher.
Então, são mais raros, mas existem. Existem alguns detalhes importantes, assim, que o câncer de mama, no homem, ele aparece da mesma forma que na mulher, geralmente com forma de nódulo, aumento de volume, mas ele é muito mais frequente numa faixa etária maior do que na mulher, né? Então, o câncer de mama no homem, ele é acima dos 60, 70 anos, nessa faixa que você tem uma incidência muito maior. E da mulher, na faixa dos 55, 60 anos. A característica é importante saber porque é muito comum no jovem você ter um aumento de volume na mama. Então não podemos confundir uma lesão benigna, que é a chamada ginecomastia, que é um aumento de volume da mama no homem que tem lá o seu broto mamário e por algum motivo em função da faixa etária, geralmente são os rapazes de 14, 15, 16 anos que acabam desenvolvendo. Isso é uma ginecomastia, é um fator hormonal. O estímulo dessa glândula e às vezes por medicamento, existe uma série de outras causas que podem ocorrer esse aumento de volume, isso não tem nada a ver com câncer de mama. É importante porque a gente vê com muita frequência, às vezes, os pais ou mães levar filhos nessa faixa etária com medo de câncer de mama por aumento de volume desse tecido mamário. Mas a incidência do câncer de mama no homem existe, é 1%, e o tratamento é um tratamento mais ou menos semelhante como é o tratamento do câncer de mama na mulher, depende do tamanho, depende de uma série de situações, você fazer o tratamento do câncer de mama quase de uma maneira igual ao da mulher. Mas é recomendável que o homem também faça o autoexame? Sim, eu acho que essa autopalpação, que é o que a gente acaba fazendo, pedindo para a mulher fazer, o homem pode fazer também e perceber se existe alguma nodulação subareolar, né? Geralmente é nessa área bem embaixo da areola, ele vai palpar naquela região se tem alguma formação nodular. Geralmente a queixa quase básica do homem é o aparecimento de um nódulo nessa região areolar. Mas isso não significa que todos os homens agora tenham que correr ao posto de saúde para fazer uma mamografia, doutor? Porque a incidência realmente é baixa, né, uma incidência de 1%, mas é importante saber que existe essa possibilidade, então quando tiver algum sintoma importante desse tipo, que procura atendimento médico para poder esclarecer o diagnóstico. Vocês já tiveram casos aqui, Adriana, também de homens? Já tivemos. E é interessante porque existe gera uma vergonha, uma dificuldade, porque é um diagnóstico que, teoricamente, a gente acredita que seja feminino, né? Então, às vezes, até para o relacionamento deles, quando perguntam, mas qual é o teu diagnóstico numa sala de químio ou numa recepção, eles têm dificuldade de se colocar, tem um certo incômodo, mas é uma doença, pode acometer a qualquer um de nós, né? Então, sim. A gente percebe o quanto é importante que o paciente se dê conta que a doença pode acometer, sim. Né? Com qualquer pessoa. Qualquer um. Né? Será que é possível prevenir o aparecimento do câncer de mama? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Especialistas afirmam que uma dieta e um estilo de vida saudáveis podem prevenir o câncer de mama. Isso implica, por exemplo, não consumir carne vermelha, evitar o cigarro e o álcool. Doutor, essa vida saudável, esse estilo de vida saudável, pode mesmo impedir o aparecimento dessa doença? É importante esse aspecto que você está comentando agora, porque assim, nós temos que fazer uma diferenciação entre o que é prevenção do câncer de mama, o que é diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, realizar os exames de rotina todos os anos, isso não quer dizer que você vá prevenir o câncer de mama. Você vai fazer um diagnóstico precoce se ele tiver que acontecer. Né? Então, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu faço exame de mamografia todos os anos e agora apareceu. Não, apareceu, mas quando ela fez o diagnóstico, era uma lesão bem inicial e era isso que a gente queria. A outra situação é fazer a prevenção do câncer de mama. Né? Então, o que nós podemos fazer para tentar reduzir o risco dessa paciente ter câncer de mama? Algumas coisas nós podemos atuar, outras não. Né? As que nós não podemos atuar, e um fator muito importante é o fator hereditário. Né? O fator hereditário é um fator de risco importante. Quando você tem lá os parentes de primeiro grau, que são a mãe, a avó, a tia ou a irmã, então você tem um fator de risco importante hereditário. Esses dificilmente você, ainda menos até o momento, você não consegue mudar. E é um percentual grande dentro dessa estatística? Você tem uma incidência de mais ou menos 20% dos casos com relação hereditária. Então, esse é o fator que você não muda, mas você pode mudar alguns outros fatores. Entre os fatores de vida saudável que você citou, então você fazer atividade física, você reduzir seu peso,
Porque quando a pessoa que tem, quanto maior for o peso, quanto maior for o índice de gordura dessa paciente, maior é o índice de estrogênio circulante nessa paciente, porque há uma transformação da gordura em hormônio, e essa paciente, a paciente obesa, tem maior índice de hormônio circulante. Então, diminuir a obesidade, ter atividade física, parar, se for uma ingesta de álcool, diminuir a ingesta de álcool, como se citou, diminuir a ingesta de carnes vermelhas, gordura animal, cigarro, bebida alcoólica. Então, esses são fatores que a gente pode realmente atuar e fazer com que as pessoas comecem a adquirir hábitos dessa forma, porque você vai começar a fazer a prevenção. Além de fatores que é um terceiro tipo de fator que é muito importante, que é o fator imunológico, né? Nós sabemos que praticamente no nosso organismo, todos os dias nós temos células degeneradas que podem eventualmente sofrer uma modificação e um crescimento por um estímulo de alguma coisa. Essas células só não caminham porque o próprio organismo acaba se defendendo pela própria situação imunológica do próprio organismo, ele defende dessas células. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem algum fator que possa mudar essa situação, uso de algum tipo de medicamento que altera a parte imunológica, estresse, pacientes, eu acho que a gente vê lá com as psicólogas lá, por exemplo, um fator que é muito importante, que é essa situação de estresse, perdas importantes, separação, perda de filhos, a mulher acaba alterando a sua situação de imunidade e facilitando que o organismo comece a desenvolver, essa célula comece a se reproduzir e criar um tumor na mama, ou pode até ser em outro local. Mas o importante, que acho que é o recado realmente, é você tentar mudar a qualidade da sua alimentação, a qualidade da vida, você diminuir esse sedentarismo, fazer exercício, enfim, ser feliz. Isso tudo é uma situação que acaba tendo uma relação com o câncer de mama. Você observa isso também, Adriane? Observo, claro. Veja, é difícil a gente fazer uma relação causalista, né? Mas, assim, o bem-estar psicológico, o bem-estar como um todo, ele é fundamental para que você tenha uma vida de qualidade e, enfim, isso a gente percebe que pode fazer. Agora, veja, como imaginar a vida, né? Nós vivemos hoje numa sociedade que temos estilos de vida, padrões, né? Temos o happy hour, é o sono que não se dorme direito, e daí a gente vai tendo uma vida corrida. Então, isso tudo claramente interfere no modo como você também vai se preocupar com o teu bem-estar, né? Então, isso a gente percebe que o nível de estresse em que você vai ser submetido diariamente, ou até mesmo o modo como você vai lidar com a rotina estressora, né? Eu sempre falo assim, que não é a quantidade de trabalho, e sim o como você vai trabalhar com a quantidade. Desse tempo que você dedica ao trabalho. Quando eu comentei sobre o hormônio, existe um dado interessante. Hoje, o uso do hormônio ele tem uma relação com o câncer de mama. Não que ele possa desenvolver, mas ele possa auxiliar o crescimento de uma lesão já pré-existente ali. E hoje você vê que se utiliza hoje como medidas contraceptivas, né, de contracepção, o uso da pílula. E hoje nós temos meninas de 12, 13 anos que começam a tomar essas pílulas como contracepção. E elas vão usar isso durante 10, 12 ou 15 anos, até chegar na época que ela eventualmente vai casar e vai querer ter o filho dela. E veja quantos anos, ela dos 12, 13, ela vai chegar lá aos 18, aos 28, 25 anos de idade, ela usou terapia hormonal. Existe um trabalho fantástico sobre o uso de terapia hormonal e o aparecimento do câncer de mama. E ficou previamente estabelecido, então, que esse tipo de estímulo hormonal não deve ser prolongado acima de 7, 8 anos de período de estímulo constante. Existe uma pausa? Tem que fazer uma pausa? Porque você deve ser, o período, acima de 8 anos, você passa a ter um fator de risco importante. Quando você começa a usar nessa menina. Então, você veja, uma menina de 13 anos, com 8 anos, ela vai estar com 21. Se ela for usar, ela vai continuar usando até os 27 e 28, que é o período que ela vai querer talvez ter o seu primeiro filho. Então ela usou um período muito prolongado de terapia hormonal, de uma maneira completamente inadequada, talvez sem muita orientação. Esse é um ponto que são coisas, digo assim, como é que nós vamos prevenir? Nós podemos prevenir, nós podemos avaliar isso, ela tem que ir lá no profissional, avaliar, ver se realmente isso ela pode fazer, se ela tem que continuar usando ou não, quer dizer, são formas de você fazer a prevenção. E você tentar evitar o aparecimento de um tumor.
Agora, veja, a consciência do como se usa esses recursos médicos que hoje nós temos acesso, né? Eu acho que eu gostaria de deixar isso, assim, que consciência que você vai ter a nível de corpo, que consciência a nível de estilo de vida, eu acho que isso é importante de ter. Essa automedicação que pode acontecer, né? A gente tem que cuidar. Olha, aqui em Curitiba, uma associação ajuda mulheres com câncer de mama a enfrentar o problema. São as Amigas da Mama. A gente foi conhecer o trabalho que elas realizam. Faz 11 anos que Maria de Lourdes venceu o câncer de mama. De lá para cá, ela se dedica a ajudar outras mulheres que têm a doença. Eu sou sobrevivente ao câncer de mama e eu acho que fez bem para mim eu encontrar pessoas que tinham passado pelo câncer de mama e sobrevivido. Eu me tornei uma voluntária para dizer também e passar essa força para a paciente no momento. Lourdinha, como é carinhosamente chamada pelas colegas, é mais uma voluntária da Associação Amigas da Mama. Aqui, mulheres que estão com câncer recebem ajuda de quem já enfrentou a doença. Enfrentar uma doença, e principalmente o câncer, não é fácil para ninguém. E quando o assunto é mulher, a autoestima interfere muito. Por isso é muito importante que haja o apoio de outras mulheres e amigas que deem o suporte nesse momento difícil. As Amigas da Mama confeccionam perucas e próteses que são distribuídas gratuitamente. Superar o câncer de mama não é fácil. Por isso, ser voluntário nessa causa exige força e solidariedade. Depois que se recuperam, acabam virando voluntárias a maioria? Não a maioria, mas uma boa parte, né? Porque tem umas que passaram e não querem mais falar sobre o assunto. A mensagem de esperança vem de quem tem experiência, e o remédio pode ser a persistência e a fé. Não desista, tenha fé e muita segurança. E com certeza é uma fase difícil, mas que tudo vai passar. Adriana, esse tipo de contato, troca de informações, de ideias com outras mulheres que já tiveram o problema, ajuda a paciente a enfrentar esse drama? Ajuda e muito. É fundamental. Eu estava comentando com o Dr. Sérgio que, inclusive, parece que é um impulso quase instintivo, assim, delas buscarem esse grupo de apoio, esse né? contato. Esse contato. É diferente você ser atendido por um profissional, né, que vai te dar uma assessoria psicossocial que não passou por isso, de você ser ouvido e dividir isso com alguém que viveu. Existe uma empatia, né, e essa empatia pode gerar, assim, benefícios fundamentais para o enfrentamento e até para que o próprio paciente encontre um novo sentido de vida. A gente percebe isso muito. Eu poderia até ousar dizer que de 10 pacientes, 9 vão ter desejo de fazer esse contato ou de ajudar outras mulheres. É bem interessante o quanto essa sensibilidade vai gerando uma comunhão, né? E eu acho que esse contato também eu acho que deve interferir diretamente na questão da autoestima da mulher também, né? De se sentir importante também, de tentar ajudar. Claramente, né? Porque autoestima a gente às vezes considera que tem que ser alto com L, né? Sim. Tem que ser alta, né? Uma autoestima. Mas na verdade a autoestima tem a ver com a percepção de que a gente é capaz de viver com tudo que for na vida, né? Dependendo do modo como se encarar isso, né? E claro, todos nós com as nossas ideias ou o modo como os outros vão nos escutar ou como a gente vai conseguir estruturar-se dentro do meio, ou seja com um familiar, seja com um marido ou com alguém que viveu também um câncer, o quanto isso estrutura e auxilia o paciente a encontrar uma nova forma de viver. E isso claramente tem mudanças significativas a nível emocional, né? E a gente até acha que isso é extremamente terapêutico, né? Nesse Outubro Rosa, o que você diria para as mulheres que ainda não fizeram a mamografia ou que não têm costume de fazer o autoexame, por exemplo, Adriane? Eu colocaria da importância disso. Eu acho que enfrentar essas situações, seja qual doença for, né? Não falando só de câncer, mas o cuidar de si mesmo a vida é uma preciosidade, né? Então, o modo como a gente encara a vida e como a gente pode cuidar de nós mesmos, isso reflete, né, para frente, para que a gente possa ter uma vida longa, né? Futuro. Um futuro. Doutor.
Eu acho que o recado é o que a gente sempre dá, né? Fazer com que as mulheres realmente procurem um atendimento médico, não tenham medo. O tratamento, o diagnóstico do tratamento, se eventualmente tiver alguma situação contrária àquele desejo que você tem na hora de fazer o exame, ele vai ser feito um tratamento. Garanto que em muitas situações as lesões muito iniciais são muito menos graves do que outras tantas doenças que nós podemos ter durante o decorrer da nossa vida. Eu acho que a oportunidade é essa, é de fazer o exame de maneira profilática, sem sentir absolutamente sintoma nenhum, procurar após os 40 anos, uma vez por ano, um ano e meio, fazer a consulta médica e receber essa orientação de o que fazer, porque realmente é a maneira de você fazer um diagnóstico precoce, de resolver um problema que às vezes pode ser simples, de solução bastante simples. Ok, doutor Sérgio, obrigado pela sua participação. Adriane, também muito obrigado pela colaboração, pelas informações. Obrigada. O Plural termina aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas na página da UFPR TV no Facebook ou no nosso canal no YouTube. Os endereços aparecem aí na sua tela. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!